Fala pessoal, Luan aqui. Tô me preparando aqui para trabalhar, para sair. Hoje, no momento da gravação do vídeo aqui, domingo, aproximadamente 13h30 da tarde, tá? E eu tava pensando aqui, o que que eu faria, por exemplo, se a partir de amanhã não fosse mais possível eu trabalhar com Uber, ou 99 Pop, aplicativos de modo geral. O que que eu faria, né, para substituir? E então eu percebi que eu não dependo do aplicativo única e exclusivamente para o meu sustento. Eu utilizo ele como ferramenta de renda extra, né? Porque daí eu consigo levantar um pouco mais de dinheiro, consigo adiantar algumas parcelas do carro, consigo fazer um caixa 2 e tal. Mas e quem não tem essa possibilidade? E quem trabalha só com o aplicativo? E se não acabar, mas se porventura a pessoa sofrer um acidente, ou se tiver alguma outra condição que impossibilite ela de trabalhar e ela só tiver os aplicativos como fonte de renda, o que que essa pessoa vai fazer? Eu não tenho assim o percentual, né, a estatística ali, o percentual exato de quantos motoristas que trabalham única e exclusivamente com o aplicativo são registrados, né? Ou seja, pagam ali o MEI para ter direito a um pouco mais ali de benefícios e ter uma certa segurança em caso de alguma lesão, algum acidente, alguma coisa, né? Ou ficar impossibilitado de trabalhar. Mas o número é irrisório, tá? Nós somos cercas ali, contando renda extra e motoristas de tempo integral, mais de 2 milhões de pessoas, né? E o percentual baixíssimo de pessoas que estão registradas ali pagando o seu MEI e tal, ou pagando algum tipo de previdência privada mesmo, né? Daí nem se fala, aí é menos ainda, né? O que que o pessoal vai fazer se porventura não puder trabalhar a partir de amanhã, né? Muitos vão quebrar, vão ter dificuldades, vão ter que vender tudo que tem e correr atrás de um emprego ali urgente, no CLT, aceitando o que aparecer, né? Ou então trabalhar de bico, né? O que é também bastante comum quando a pessoa não consegue uma ocupação. O intuito de eu ter parado para gravar esse vídeo aqui é propor uma reflexão e tentar causar uma certa reflexão, né, sobre isso, para se preparar antes disso acontecer, né? Porque todos nós estamos sujeitos a passar por alguma situação que nos impeça de trabalhar. Pode ter um problema grave com o carro, que é um dos menores problemas, né? Porque o carro a gente arruma, né? Nossa integridade física eventualmente não é tão fácil assim de consertar. Mas enfim, podemos ter problema com o carro, podemos daí com isso não ter dinheiro para correr atrás de outro carro ou para arrumar o nosso, podemos ter um problema de saúde, podemos ter algum tipo de acidente que nos deixe por um período ali impossibilitado de trabalhar também por uma questão física. Os aplicativos podem simplesmente deixar de existir, né? Eu não acredito que isso vá acontecer, né? Na verdade é um intuito eu falo isso com o intuito de causar reflexão, né? Porque pode acontecer, né? Não existe nada no mundo que seja infinito, né? A não ser a ignorância humana. Nesse ponto eu acredito que é a única coisa. Bom, mas não é esse o foco. Então, o que que eu quero trazer com esse vídeo, né? A dizer para quem está assistindo que não espere acontecer a emergência para se preparar para uma emergência, né? Não dependa dos aplicativos a vida inteira. Eu nem quero falar aqui sobre questões de dificuldade de se trabalhar, se dá ou não para ganhar dinheiro. Isso não importa, tá? Eventualmente a gente consegue sim ganhar dinheiro com os aplicativos, senão a gente não estaria mais fazendo aplicativo, né? Ninguém vai estar pagando para trabalhar. O ponto que assim como em qualquer outra profissão, nós não estamos 100% seguros, né? E a gente precisa, a partir disso, dessa compreensão de que não existe segurança nesse emprego, né? Nessa atividade, nos prepararmos para ou ter outra atividade ou outra fonte de renda, né? Ter uma organização financeira.
E por mais que a pessoa seja motorista de aplicativo e ganhe, sei lá, 4, 5, 10 mil por mês que seja, tá? Ou seja um CEO de uma empresa e ganhe lá 50, 100 mil reais, se ela não souber o que fazer com o dinheiro, ela vai quebrar, assim como uma pessoa que ganha o salário mínimo vai quebrar também, né? Então é preciso trabalhar para evitar isso. E hoje em dia, felizmente, né, nesse ponto para nós, o acesso à informação ele é irrestrito e muito rápido, né? E variado das mais diversas formas, né? A gente consegue tanto consumir coisas boas quanto coisas ruins, né? Vai do nosso interesse. Mas focando na parte boa, nós conseguimos aprender muita coisa na internet, inclusive como se organizar financeiramente, né? Como começar a fazer isso sem ter tido nenhum tipo de educação financeira anteriormente. Eu, por exemplo, eu gosto muito de me usar de exemplo aqui, porque daí não fica uma coisa tão subjetiva, né? Eu não fico falando de coisas que eu acho ou que eu vi nos outros, eu falo por mim e o que eu vivi. Eu já fui uma pessoa bastante desorganizada financeiramente. Logo que eu comecei a trabalhar, inclusive nessa mesma empresa que eu trabalho hoje em dia, né? Para os padrões da época, eu ganhava um salário relativamente alto para quem está iniciando na atividade, tá? Então eu comecei a ganhar um salário bom, tive acesso a crédito muito rápido por conta do relacionamento da empresa com o banco, e aí eu, enquanto funcionário, tinha acesso a crédito. Tive cartões, acesso a cartão de loja, cartão de banco, cheque especial. Na época ainda se usava cheque também físico, né? E então foi uma porta de entrada para o meu descontrole, né? Nada disso, obviamente, é culpa da instituição financeira, né? Tirando o fato que eles não fazem por onde te educar, né? Eles querem mais é que tu te afunde. Mas tudo isso foi por culpa minha mesmo, né? Por não ter procurado ser uma pessoa mais organizada, não ter procurado aprender sobre dinheiro, né? Que eu acho muito importante hoje. Não tinha nenhuma experiência assim de tratar dinheiro e tal. Então foi ali uma coisa que aconteceu comigo e que acontece com muita gente, né? O deslumbramento quando tu tem acesso a crédito. E isso gerou consequências enormes na minha vida, né? Inclusive hoje eu ainda vivo parte dessas consequências, né? Porque eu já poderia ter adquirido muita coisa e estar muito mais equilibrado financeiramente se eu não tivesse cometido esses erros lá atrás, tá? E com esse exemplo eu quero dizer que sempre é possível e nunca é tarde para a gente se corrigir, né? Eu não tenho uma vida de luxo, não tenho dinheiro, nada disso, mas pelo menos eu não tenho mais aperto como eu tinha, não ficava todo dia 15, 20 ligações de bancos e lojas me ligando, não ficam, né, hoje em dia, como ficava antigamente, porque eu não devo mais nada para ninguém, né? Tudo que eu devo é porque eu comprei parcelado, né, como o carro, por exemplo, e daí é uma dívida que é controlada e faz parte do meu planejamento, tá? E eu comecei a virar a chave pouco antes de eu descobrir que a minha mulher estava grávida, né? Parecia que inconscientemente eu já estava me preparando ali. Porque um filho muda tudo, né? Pelo menos para mim, eu tenho isso como verdade, que o filho acaba mudando tudo na vida da gente, né? Então eu comecei ali a estudar, entender um pouco mais. Logo mais o meu pai se interessou também, mais especificamente pelo mercado financeiro, né? Mas uma coisa leva a outra, né? O meu pai sempre foi muito mais organizado com dinheiro do que eu. E até ele começar a aprender, estudar ali sobre mercado financeiro, e a gente acaba conversando, aprendendo coisas e tal. E foi nesse ponto que eu me interessei ali, comecei a aprender sobre o que fazer com o dinheiro, né? Me aventurei um pouquinho ali, né? Na verdade ainda me aventuro a investir um pouquinho de dinheiro e tal. Mas tudo muito controlado, assim, e em valores ainda muito baixos, né? Mas qual é o ponto aqui, né? Talvez a pessoa que esteja hoje com problemas financeiros, ela não entenda que diferença vai fazer ela juntar 100, 200 reais por mês, né, na vida dela. Mas vai fazer toda a diferença, tá? Eu falo isso por mim. Quando eu aprendi algumas coisas ali básicas, como por exemplo salvar 10% de tudo que eu ganho, né? O que parece muito absurdo, assim, de simples, mas porque realmente é uma lição muito básica, né? Então, se eu ganhava 10 reais, eu guardava 10.
Se eu ganhasse 1.000, eu guardava 100. Se eu ganhasse 50, eu guardava 5. E tudo isso realmente parece muito pouco e parece muito fácil de aplicar. Mas então por que que as pessoas não aplicam? As pessoas não aplicam porque elas não acreditam, porque elas não desenvolvem essa disciplina, né? E questão de dinheiro, para mim, assim como trabalho e outras questões, não tem nada a ver com motivação, tá? Eu não saio todo dia de casa motivado a guardar dinheiro ou a fazer dinheiro. Eu saio porque eu preciso sair, né? É uma questão de disciplina. Senão ali na frente eu vou ter consequências com isso, né? Então, até é uma lição simples, como eu falei, que eu aprendi num livro. Eu não sou assim um leitor ávido, tá? Eu raramente leio alguma coisa ali relacionada a livro. Leio bastante artigos, coisa de internet, mas livros é muito raro, né? E isso é uma coisa que eu pretendo mudar, né? Na verdade, estou tentando mudar. Mas eu aprendi essa lição num livro bem pequeno, bem curto, bem famoso até, que é uma leitura bem fácil e simples, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa lição de guardar 10% de tudo que a gente ganha é uma lição bem valiosa, apesar de simples, e eu aprendi nesse livro. E o que eu sugiro para quem é motorista e está enfrentando, na verdade, né, problemas hoje. Começa a separar no teu dia. Vamos supor que tu é um motorista de tempo integral de uma cidade grande, tá? Porque eu não tenho muita noção de como é no interior, né? O que dá para fazer de valores ali. Mas vamos supor que tu trabalha todo dia com uma meta de R$300. Então, ao final do dia, pega R$30 desses 300 e guarda numa conta ali que te gera algum rendimento, né? Tem vários bancos virtuais hoje aí, bancos digitais, na verdade, né? Que tu consegue fazer tipo um caixinha, ou salvar num tipo de aplicação simples ali que qualquer pessoa opera, e esse valor ali vai te gerando uns jurinhos ali muito, muito baixo e tal, mas que já é legal para tu exercitar, né? Essa questão, essa prática de guardar dinheiro. Então, faz por 10 dias isso, pelo menos, tá? Faz por 10 dias esse exercício de guardar ali R$30, R$40, R$50 por dia. E depois, ao final desses 10 dias, né, se tu é uma pessoa que consegue se controlar minimamente, olha lá a tua carteira digital ali e vê quanto tem lá dentro. Tu vai ver que vai ter um valor lá que possivelmente, se tu deixasse para juntar o final dos 10 dias, tu não iria conseguir. Porque é muito mais fácil eu juntar R$30 por dia do que eu juntar 300 lá no 10º. Isso é inegável, a gente não consegue, o nosso cérebro acaba nos sabotando. Então, faz esse exercício. Eu duvido, eu desafio alguém a vir aqui comentar que não tem resultado fazendo dessa forma, tá? Se tu fizer esse exercício básico, absolutamente básico, de guardar ali 10% do que tu faz no aplicativo por dia, eu duvido que tu fique sem dinheiro ao final de alguns meses ali e tal, acumulando esse capital, tá? Para que vai servir isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Sabe aquela emergência que tu tem no carro ali, estourou um amortecedor, furou um pneu, rasgou, entortou uma roda, tudo gastos que a gente tem assim que a gente não planeja, né? Se tu tiver uma reserva para isso não vai ter impacto algum na tua renda ou nas tuas finanças, né? Agora, se tu não tem dinheiro guardado, não tem crédito, né? Que o crédito ele é importante, eu considero o crédito importante para nos salvar de alguns problemas, como eu até dei o meu exemplo no vídeo passado, o problema que eu tive no carro, né? Se eu não tivesse crédito, não ia ter arrumado o carro. Mas enfim, se tu conseguir salvar um pouquinho de dinheiro por dia, e a nossa vantagem enquanto motorista de aplicativos é que todo dia a gente pega dinheiro. Então todo dia a gente tem dinheiro. Então a gente consegue fazer sim essa reservinha ali, simples ali de R$30, R$40 que seja, para quem trabalha em tempo integral, né? Para quem trabalha como renda extra, possivelmente vai juntar um pouquinho menos. Mas ainda assim é válido, tá? Que tu junte 10 ou R$20 por dia, ao final do mês isso dá um valor já considerável que tu não conseguiria salvar se esperasse correr os 30 dias e fizesse um aporte único, né? Então assim, quem nunca viu como é que faz para criar uma conta digital e tal, tenho certeza que uma busca de 30 segundos aqui no YouTube tu vai achar como criar uma
uma carteira digital. Não vou sugerir bancos, tá? Porque todo mundo trabalha com um e tal. E então não quero ser tendencioso aqui, mas é um conteúdo facílimo de encontrar, tá? A única coisa que eu vou indicar é que enquanto vocês estão parados, né, entre uma corrida e outra, pesquisem outros nichos, outras coisas para fazer. Faça um tipo de curso que tu consegue fazer pelo celular mesmo. Tem muito curso grátis no YouTube. Carrega um livro para ler enquanto tu não tá em corrida. Eu acho que tudo isso a gente não faz só por preguiça, tá? A gente fica ali olhando o Instagram, TikTok da vida, Facebook, em grupo de WhatsApp. E tá legal, a gente tem que ter lazer mesmo, tem que ter ali uma folga, né? Mas fazer isso o tempo todo, em cada parada, eu acho uma completa perca de tempo, tá? Porque não tem nada que agregue tu ficar olhando meme de motoristas na internet o tempo todo. Olha 5 minutos de meme ali e depois vai fazer algo mais útil, né? Ou começa fazendo algo mais útil e de repente nem vai sobrar tempo para tu olhar meme algum. Ficar sabendo casos de passageiro, fofoca, desgraças, olhar vídeo de influencers que postam ganhos exorbitantes, então nada disso contribui para muita coisa, tá? Eu sei porque eu já consumi muitos desses conteúdos e eu não lembro disso me agregar em nada, absolutamente nada, tá? Então, de repente, entre uma corrida e outra ali, procura um curso aqui no YouTube, algo que tu já goste, né? Vai para algum caminho que tu já gosta, porque vai ficar mais fácil tu aprender algo que tu goste do que tu começar algo novo que, de repente, não gosta ou nunca ouviu falar, né? E por mais que tu não vá trocar de profissão agora, trocar de atividade, que tu desenvolva o hábito de aprender coisas novas, né? Porque a gente acaba ficando estagnado, às vezes decepcionado com os ganhos ou sem muita perspectiva de futuro ali. E começar um hábito novo, né? Especialmente um que te agrega alguma coisa, ele vai ser útil de alguma forma no futuro. Pode ter certeza que vai ser útil. Então, de repente, no intervalo de uma corrida e outra, pega um livro pequeno ali, começa com um livro pequeno, dá uma lida no livro pequeno sobre educação financeira, sei lá, sobre algum assunto de interesse, ou só um livro mesmo de ficção, alguma coisa do gênero. Isso vai te gerar muito mais, como é que eu vou dizer? Vai te gerar muito mais ferramentas para tu utilizar no futuro do que tu ficar olhando o grupo de WhatsApp, tá? E, novamente, eu não tenho nada contra grupos de WhatsApp, mas passar o tempo todo nesses grupos ali, eu não vejo sentido e eu não vejo como isso pode nos ajudar em alguma coisa, tá? Então, a única coisa que eu vou indicar aqui, e vou deixar o link, é para esse livro que eu falei, O Homem Mais Rico da Babilônia. Muita gente já leu esse livro, tá? Então, eu sei que muita gente já vai ter lido e tal, mas se tu já leu, releia. Releia o livro e tente aprender coisas que passaram batidas na primeira vez. Eu acho esse livro simples, muito simples, mas que tem uns ensinamentos muito valiosos ali. Porque a gente tem a tendência de pensar na grande fortuna, mas a gente não consegue começar com aquilo que é pequeno, né? Se a gente não administra 10 reais, a gente não administra 100, a gente não administra 1000, a gente não administra 10 mil. É a mesma coisa. Tá? Não tem porquê tu conseguir administrar valores altos se tu tem dificuldade de administrar valores pequenos, né? Tá? Então eu vou deixar o link aqui ou no primeiro comentário fixado ou na descrição, tá? Dê uma olhada ali, se alguém tiver interesse em adquirir o livro, e dá uma lida. Se tu não leu, leia esse livro aí, porque ele vai com certeza te dar alguma lição, tá? E se tu não quiser ler esse livro, tá tudo certo, procure outro livro do teu interesse, mas faça algum tipo de leitura nesse sentido, ou consuma conteúdos nesse sentido, né, de se educar financeiramente. Tem muito motorista quebrado ali e não é necessariamente porque não ganha dinheiro, é só porque não sabe administrar. Beleza? Então, espero que de alguma forma isso tenha contribuído ali com, se não necessariamente com as dicas, mas com uma reflexão, né, para quem está assistindo. E logo mais eu volto aí com mais alguma conteúdo nesse sentido e que eu entenda que seja útil, tá? Minha frequência de vídeos, ela não é diária, né? Como vocês podem observar. E eu sempre gravo alguma coisa quando eu sinto que eu tenho algo a contribuir, tá? Caso contrário, eu não gravo nada. Acho melhor assim, tá? Por esse vídeo é isso. Agradeço quem chegou até aqui.
E se vocês puderem se inscrever e curtir o vídeo, compartilhar e comentar, ótimo, agradeço muito, vai me ajudar bastante. Sempre tem alguma coisa que a gente aprende olhando o vídeo de outras pessoas, né? Como eu já citei isso antes, na pior das hipóteses a gente aprende o que não fazer, tá? Então, se mais gente tiver acesso, pode ser que eu consiga ajudar mais gente com a minha opinião e as minhas dicas, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.